Vamos dar continuidade ao nosso módulo de virtudes e hoje escolhemos um tema extremamente importante, mas que na verdade, como todo o Evangelho, essa passagem que nós vamos trabalhar hoje é um tratado, uma bússola, um mapa para o nosso processo de autoaprimoramento. Então nós vamos hoje adentrar e a proposta é justamente que possamos chegar muito próximo, muito perto do símbolo da proposta de Allan Kardec apresentada no Evangelho do homem de bem. Quando nós pensamos na virtuosidade ou no homem virtuoso, no seu conceito em si, sabemos que apresentado por Aristóteles vem uma proposta intensa de que virtuoso ou virtude é aquela atitude de aprimoramento de algo, da coisa, do ser. Então, o homem virtuoso é aquele homem que se empenha em aprimorar-se, em ser melhor do que o que ele é. E junto com isso, quando nós vamos pensando no processo que vivemos na atualidade, no processo do mundo moderno, em tanta correria, em tanto estresse, começamos também a perceber que as causas, ou a causa maior de todos os nossos transtornos, passa muito próximo e intimamente às nossas questões morais. Quando nos detemos à leitura do Evangelho e quando buscamos na proposta do autodescobrimento, do autoconhecimento, todo esse caminho de perceber o nosso vir a ser, desse ser que nós somos e que ainda não descobrimos, vamos percebendo no processo desse autodescobrimento que muitos dos nossos impedimentos acontecem por conta das nossas questões morais ainda não trabalhadas. Então, a proposta hoje, nesse olhar das virtudes da alma, desse homem virtuoso, dessa nossa capacidade de aprimoramento e de sermos melhores do que o que somos, vamos então hoje entrar na proposta do homem de bem. Esse nosso vir a ser, esse nosso amanhã, nessa nossa fatalidade da plenitude que nos cabe, que nos espera, essa proposta evangélica de sermos amanhã melhor do que hoje, através da proposta do homem de bem. Joana de Ângeles, em Busca da Verdade, no capítulo 6, ela fala: em uma página rica de sabedoria, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, faz um retrato psicológico de o homem de bem, que traduz com perfeição a conquista do ser pleno. E dentro dessa proposta da mentora, faremos então esse retrato psicológico. A proposta que eu faço a todos vocês é que possamos ler de uma forma muito mais profunda e compreender e trazer para nós. Então eu preparei a aula de hoje, o nosso encontro de hoje, onde possamos fazer um processo praticamente terapêutico, dentro dessa nossa proposta de transformação, de mudança, para que possamos amanhã, no nosso futuro muito próximo, vivenciarmos, experimentarmos o homem de bem em nossa vida. A proposta, na verdade, é que possamos hoje e a todos os dias, ao acordarmos, no nosso momento de repouso, refletirmos a nossa vida, refletirmos as nossas questões, para que a nossa proposta religiosa, a nossa conexão com a religiosidade, a nossa relação profunda com Deus, faça de nós todos homens e mulheres de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e caridade na sua forma mais profunda. Quando pensamos nessas três leis, a começar pela lei de justiça, essa proposta tão profunda de sermos justos, de amarmos e de sermos caridosos, como o princípio do que nos traz o verdadeiro homem de bem, nos traz a primeira proposta.
entender o que é justiça, entender o que é amor, entender o que é caridade. Ser justo na sua profundeza e na sua proposta psicológica nos traz uma proposta de sairmos de nós para que a justiça possa ser verdadeira. Justo é aquele que consegue agir na sua vida com imparcialidade, para que a verdade, para que ela aconteça de fato. A minha escolha, a minha vontade e o meu querer não são importantes naquele momento. A lei de amor que faz com que eu saia de mim mesma e ame o outro, independente de quem ele seja, independente da relação que eu tenha com ele, mas que eu perceba nele um igual a mim e um irmão, para que a minha relação com ele seja justa e amorosa. Eu preciso ter com ele empatia. Sentir a dor do outro como sendo a minha e sentir a felicidade do outro como sendo minha também. E mesmo que eu não esteja vivendo em plenitude com essa felicidade ou com esse estado de alegria, que eu possa sair de mim e proporcionar ao outro esse estado. Sendo justa para que a lei divina aconteça plenamente na minha vida, na vida do outro, na vida do nosso planeta. E ser caridoso. Caridoso não só no sentido de dar coisas para atender a fome ou cobrir o corpo, mas caridoso no sentido de penetrar e encontrar aquela outra alma que, como eu, sofre, sente dores, sente desespero, mas que eu possa chegar tão próximo àquela alma que eu a entenda, a acolha, a compreenda e a ajude no seu processo de transformação. Porque todo esse processo que eu vou estar fazendo com o outro, de justiça, de amor e de caridade, eu já pratico comigo mesma. Então esse é o processo inicial da nossa proposta, de ser verdadeiramente homens e mulheres de bem. Se ele, o homem de bem, a mulher de bem, interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E então vemos a segunda proposta, o homem de bem, a mulher de bem, são aqueles que se propõem diariamente a um processo de autorreflexão, de autoavaliação. Que todo dia tenha coragem de se perguntar se fez tudo o que realmente poderia ter feito, por si e pelo outro. Se ele aproveitou todas as possibilidades naquele dia de fazer o bem. Se ele pôde, conscientemente perceber o mal e corrigir os seus erros. E aí é a nossa proposta, todos os dias, a prática da autoavaliação, da autorreflexão, para que eu possa corrigir amanhã os erros que eu cometi hoje. Para que eu possa fazer o bem amanhã que eu deixei de fazer hoje. Porque muitas vezes não praticamos o mal, mas também não fazemos o bem. E com isso vemos a proposta que Carl Gustav Jung já traz, quando ele vai falar desse processo de individuação, desse processo de autotransformação. É preciso coragem, porque eu preciso reconhecer em mim os meus erros. É preciso persistência, porque o trabalho é diário, o trabalho é eterno. É preciso humildade, porque sem humildade eu não consigo penetrar no lugar mais escuro do meu ser e encontrar lá dentro a luminosidade que eu desconheço. Porque só assim eu tenho condições de encontrar no outro e realizar com o outro e a partir do outro a justiça, a lei de justiça, a lei de amor e também a lei de caridade. Mas vamos entrar então nessa proposta agora como se fossem etapas para que possamos investigar e averiguar dentro de nós qual a nossa disposição. Pensando nesses 3 tópicos que Carl Gustav Jung sugere: coragem, persistência e humildade, para que possamos fazer a nossa jornada profunda nessa proposta tão grandiosa que Allan Kardec nos traz do homem de bem.
O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem é aquele que tem fé em Deus, que deposita em Deus toda a sua sabedoria, toda a sua justiça. Ele sabe que nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. Então a pergunta que fica para a nossa reflexão nesse tópico é: eu ainda tento controlar a vida? Eu ainda tento controlar as coisas? Toda vez que nós entramos num processo de tentativa de controle da nossa vida, nas questões da vida, das dores, dos sofrimentos, nós entramos naquele processo onde o nosso ego entra em estado de vigília constante. Pegando a nossa vida atual, o que nós temos hoje? Um nível alto de estresse, um nível alto de vazio existencial, um nível alto de depressão, uma sensação imensa que as pessoas colocam à nossa volta, e muitas vezes nós vivemos isso, de uma ausência de sentido. Porque mesmo com todo o nosso conhecimento espírita, mesmo com toda a nossa consciência e a nossa certeza de que a vida continua, nós vivemos a vida como se ela fosse só e exclusivamente agora, essa existência. E a nossa fé, e que nós falamos tanto na importância da fé, da relação com Deus, parece que fica em segundo plano porque não é possível que Deus não entenda as minhas necessidades. Então, antes que Ele faça qualquer coisa, eu me adianto, me antecipo e ansiosamente eu quero controlar a vida. Eu quero evitar as coisas, eu quero antecipar as coisas. E quando o que eu gostaria que acontecesse não acontece, então eu reclamo, eu me queixo e entro num processo, muitas vezes, de briga com Deus. Mas antes de ser o Deus que as religiões nos apresentam, Deus reside em nós. Então a briga com Deus que existe em nós nos leva muitas vezes para o conflito. E é nesse processo do conflito, é nesse processo de uma vida tão centrada no ego, tão egocentrada, que nós vamos percebendo que essa relação principal e inicial dessa proposta de construção de um homem de bem falha. Porque eu ainda tento conduzir a vida com o olhar do ego. E esqueço que o propósito do self, o propósito da minha vida, é que eu chegue à plenitude. E que muitas vezes o que é melhor para o meu crescimento como ser, não é o melhor ou não é o desejável do ego. E vamos muitas vezes pautando a nossa vida nas questões e nas falsas necessidades do ego. O que nos traz muitas vezes nesse processo de reflexão o quanto imaturos somos ainda, o quanto infantis somos ainda, o quanto às vezes nos comportamos como crianças pequenas de 13, 4 anos, que quando a sua vontade não é atendida naquele exato momento, faz birra, reclama e fica de mau humor. Não precisamos, de fato, questionar não só se a minha vontade está sendo atendida ou não naquele momento, mas precisamos questionar a nossa fé, a nossa confiança irrestrita a Deus, a minha certeza de que o que acontece na minha vida é de fato o que melhor pode acontecer, que as minhas vontades, pequenas vontades do ego, que naquele momento eu ainda enxergo como tão importantes e tão grandes, muitas vezes não vai me ajudar a seguir o caminho estreito, passar pela porta estreita da salvação, mas que podem me levar muitas vezes à porta larga da perdição, onde eu vou me perdendo dentro do meu propósito como espírito, e que dentro dessa grandiosidade que é a própria vida e a própria existência, eu vou perdendo energia, eu vou perdendo foco e passo às vezes muito tempo na minha existência, na minha vida, me queixando e sofrendo as consequências de um ato ainda imaturo, de um ato ainda que poderia ter sido revisto e que poderia ser simplesmente vivenciado, experienciado. Então vamos levando muitas vezes a nossa vida, sofrendo
as coisas do passado que nós não vivemos, sofrendo pelo futuro que não sei o que vai acontecer, mas querendo me antecipar, e esqueço de viver o meu momento presente, porque a vida só acontece no momento presente. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Infelizmente não é isso que nós vemos, né? Então, ainda por conta, né, do processo do ego, dessa nossa fase ainda, onde nós buscamos um emprego, estabilidade, segurança, esperamos e passamos às vezes a nossa vida juntando bens para que os nossos filhos tenham uma vida confortável, e tudo isso não deixa de ser de alguma forma importante dentro de uma condição terrena, né, de conforto para os nossos filhos, mas o homem de bem tem fé no futuro. O homem de bem sabe que a vida e a lei, de alguma forma, ela age na lei de abundância. E que quando eu me entrego a essa vida, dando importância exatamente como a própria proposta do Evangelho, né, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, esse homem sabe que os bens que ele precisa primeiramente acumular são os bens espirituais. É no meu processo de autoconstrução, de autoconhecimento, de aprimoramento do ser que sou, moral, espiritual, psicológico, emocional e físico, que eu vou ganhando então, né, e vou acumulando os verdadeiros tesouros. Mas dentro dessa outra proposta, a reflexão que fica para nós agora é: quais são os meus apegos? E eu preciso me perguntar quais são os meus apegos. Muitas vezes, quando nós falamos em apegos, nós nos remetemos automaticamente aos bens materiais, a dinheiro, as casas, as terras. Mas não é só desses bens, desses apegos que nós estamos falando. Muitas vezes, a nossa vida fica interrompida, o nosso processo de crescimento evolutivo fica interrompido, porque nós nos direcionamos para corrigir a vida dos outros, dos nossos. Os meus filhos, o meu marido, os meus pais. E vamos então direcionando a nossa vida com muitas boas intenções, cheios de boas intenções, e deixamos de viver o que precisamos viver. Deixamos de crescer o que precisamos crescer. Deixamos de experimentar o que precisamos experimentar. E essa nossa relação com essa vida futura, que não é essa vida que estamos vivendo agora, mas a verdadeira vida, às vezes eu não consigo usufruir dela com toda a sua intensidade, com toda a sua profundidade, e entramos naquele processo de reencarnações e reencarnações, repetindo as mesmas histórias, porque ainda nos deixamos viver os apegos. Então estamos num processo muitas vezes na nossa existência, onde nós nos dedicamos ao bem, onde nós trabalhamos, fazemos obras meritórias, fazemos caridade, mas esquecemos de que eu preciso rever todos os dias o que de fato eu estou apegada. Quais são os bens que de fato eu estou acumulando. Porque nós nos apegamos de tal forma que nós nos apegamos à nossa casa espírita, nós nos apegamos aos obsessores, nós nos apegamos à imagem da pessoa que somos. E isso muitas vezes dificulta o nosso processo de crescimento. Porque nessa mudança que precisamos viver todos os dias, nessas reflexões diárias, muitas vezes no momento em que eu percebo que deixei de fazer algo que seria importante naquele dia, o apego que tenho à imagem que criei de mim mesma me impede de mudar. Porque eu encontro uma justificativa racional para que a minha atitude continue sendo a mesma. Então, quando nós falamos em apegos, precisamos pensar em apegos no sentido amplo da palavra. Apego é tudo aquilo que me impede de ser uma pessoa melhor, de ser essa pessoa que acredita no futuro e que tem certeza de que o futuro, a vida futura vai ser plena, mas para isso eu preciso começar a plantar e a cuidar essa semente hoje, na vida que eu estou vivendo agora. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
Talvez essa seja uma das propostas mais difíceis do homem de bem. Não se queixar, não reclamar, né? Esse homem e essa mulher de bem que compreende que todas as dificuldades da vida são necessárias para o meu processo de crescimento. E é interessante quando a gente começa a pensar ou a repensar o homem de bem nessa proposta de Allan Kardec, como nos dá uma sensação inicial de que estamos falando todo o tempo da mesma coisa, né? De certa forma estamos falando de nós. Mas é importante, nessa outra proposta, que nós nos perguntemos: quais são as minhas queixas? Do que é que eu reclamo? Muitas vezes, se nós tirarmos um dia, basta um dia na nossa vida, e observarmos o nosso pensamento, é muito provável que a gente consiga identificar o que é que eu me queixo, qual é o pensamento mais persistente, né? O que é que me incomoda mais naquele dia. E seria interessante que tirássemos um outro dia para corrigir esse processo. Certa feita eu li uma frase muito interessante e que é conhecida, mas resumidamente ela diz assim: bem, a vida é muito simples, né? Porque se você tem um problema, você tem que se perguntar: esse problema tem solução? Se tiver, então não tem por que sofrer, ele tem solução. Mas se ele não tiver solução, também não tem por que sofrer, ele não tem solução. Então é mais ou menos assim que nós deveríamos observar as questões, né? O grande problema é que a dor, ela vai ter a dimensão e intensidade que eu dou para ela. E o grande problema, voltando para aquele começo da questão do ego, é que o ego não aceita a dor. Então nós acreditamos, por algum motivo, que nós não precisamos passar pelo sofrimento. Mas também não nos damos conta que nós geramos o sofrimento. É como se estivéssemos o tempo todo fazendo uma plantação indevida. Então eu não olho qual a semente que eu planto, mas eu imagino que vou colher rosas. E quando as sementes brotam e as flores começam a nascer, eu vou me dando conta que eu plantei várias coisas, menos rosas. E fico chateada com a terra, porque não me deu rosas. Onde, na verdade, a obrigação é minha de cuidar da minha plantação. Então, eu preciso refletir também e observar quais são as minhas queixas. Por que eu reclamo tanto? Às vezes nós nos damos, né, com pessoas, e observando também o comportamento das pessoas, vamos vendo como existem pessoas que passam anos a fio da sua existência reclamando da mesma coisa. Como na mitologia, o mito de Sísifo, que carrega aquela pedra sem descanso e a pedra rola de novo e vem para o pé da montanha, e ele passa toda a eternidade arrastando aquela pedra enorme. E eu me pergunto quantos de nós somos Sísifos com os nossos problemas, rolando a queixa e reclamando como se a nossa reclamação resolvesse o problema. Mas é importante que tenhamos a percepção de que fazer uma queixa, fazer uma reclamação não resolve o problema. E pior do que isso, não me transforma em uma pessoa de bem. Porque toda vez que eu reclamo do outro, e Freud já dizia isso sabiamente, toda vez que João fala de Chico, eu conheço João em vez de Chico. Toda vez que eu reclamo da vida e toda vez que eu falo do outro e me queixo do comportamento do outro, eu me desvelo cada vez mais. Então eu preciso perceber que o problema que encontro no mundo tem solução, mas tem solução em mim. Na minha mudança de comportamento, na minha mudança de percepção, na minha mudança de condução da minha própria vida. O homem de bem possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O homem de bem possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem sem esperar retribuição. Entramos aqui em uma proposta extremamente profunda de amor. Eu amo incondicionalmente. O meu amor não tem acordo para que eu ame o outro. O outro não precisa ser o que eu quero que ele seja para que eu possa amá-lo. A vida não tem que acontecer da forma que eu desejo e da forma que eu quero
para que eu seja justo, para que eu seja digno com o outro. E essa é uma proposta extremamente profunda, porque nessa proposta as 3 leis iniciais aparecem: a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. E se olharmos profundamente nessa proposta, veremos que as 3 acontecem juntas, todo o tempo. Aquele que ama é o mesmo que liberta. Aquele que ama é o mesmo que compreende o outro, mesmo que não concorde com a atitude do outro, porque amar não significa ser conivente com os erros. A lei de amor nos traz uma proposta de educar o outro, de compreender o outro, de aceitar o outro, de todo o tempo ver o outro como aquele que está num processo de crescimento profundo e que é junto comigo, né, nessa nossa caminhada, caminha a sua própria estrada e que eu não tenho o direito de intervir na decisão do outro. Então, essa proposta profunda também nos traz uma outra pergunta: qual é a minha verdadeira intenção? Toda vez, e a psicologia nos traz, e nós vimos isso nos nossos conceitos quando falamos dos mecanismos de defesa, nós projetamos. Então, é muito comum e natural, às vezes, até natural, que tenhamos nas nossas relações a projeção. Então, eu vejo no outro o bem que eu tenho e que às vezes eu não percebo. Eu vejo no outro o mal que existe em mim, a minha sombra que eu desconheço. Então, nessa relação, muitas vezes, o sentimento mais puro, o sentimento mais grandioso que o ser humano pode ter, que é o amor, também é projetado. Mas projetado ainda em uma condição primária pelo olhar do ego. Então eu começo as minhas relações e construir a minha vida em um processo de barganha. Eu te amo se você for como eu quero, se você fizer o que eu desejo, se você for o filho que eu sonho, se você fizer por mim o que eu faço por você. E nesse processo de relação, se nós formos ampliando essa relação não só para as nossas relações familiares, mas também para as nossas relações sociais, nós vemos que muito do nosso processo de construção relacional em termos social foi feito na base da barganha e da troca. Então essa sociedade, essa relação, esse público faz e atende enquanto a minha vaidade for alimentada, enquanto o meu ego for massageado. Então nós precisamos, dentro desse processo da nossa proposta espírita, da nossa proposta de sermos muito melhores amanhã do que somos hoje, precisamos questionar quais são as nossas intenções quando eu ajudo o outro. O que é que eu desejo de fato? Eu faço pelo outro o que eu gostaria verdadeiramente que o outro fizesse por mim? Quando eu deixo de atender o outro na sua necessidade emocional, era exatamente isso que eu gostaria que o outro fizesse comigo? Quando eu sou indiferente à dor do outro, é assim que eu gostaria que o outro tratasse da minha dor? E também quando eu faço sem nenhum interesse de reconhecimento, de plateia ou de qualquer outra questão, ou eu faço porque no fundo os meus complexos de inferioridade ou de superioridade pedem que eu faça aquilo porque eu quero que meu ego seja massageado. Então eu preciso de fato ver e rever a intencionalidade da minha obra, a intencionalidade da minha ação, para que eu possa mesmo amar o outro, fazer pelo outro, ser justo com o outro. Porque é importante que a gente se pergunte, e se a minha justiça tiver que atuar com alguém que eu amo, alguém que é muito próximo a mim? Como será que essa justiça aconteceria? Será que eu seria de fato tão imparcial, ou seja, tão justo? Será que eu exerceria a lei de amor com tanta força, com tanta verdade, que eu seria capaz de escolher um estranho a um filho, de dar razão a alguém que eu não conheço, e dizer e assumir um erro meu ou de um ente querido? Ou a minha justiça seria tão minha justiça que ela agiria de forma extremamente pessoal, extremamente afetiva, extremamente possessiva? Então, o homem de bem, a mulher de bem, é aquele que, possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem sem esperar nenhum reconhecimento.
Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes que em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. O seu primeiro impulso é pensar no outro antes de atender os seus interesses. A proposta do homem de bem nos traz todo o tempo um desapego ou uma relação muito mais intensa e profunda com o ego. Não é o ego que domina, não é mais o ego, o meu interesse que vale. E quando nós relembramos o nosso módulo de religiosidade, voltando para as nossas reflexões, percebemos que seria o viver a causa, é abraçar a causa verdadeiramente, onde o meu interesse pessoal pode ser sacrificado, e isso não vai ser visto como um sacrifício no sentido doloroso da palavra, mas no sentido real do sacro ofício, onde os meus interesses pessoais realmente não têm mais nenhuma importância, porque enxugar a lágrima do outro, me aproximar do outro, atender verdadeiramente a proposta de Deus, a proposta do Evangelho, me preenche muito mais, porque a minha busca não é mais por atender os meus anseios do ego, mas sim atender a minha alma. É quando eu começo a compreender que realmente não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir os desejos e anseios do ego e fazer um trabalho bem feito atendendo os desejos e anseios do self. É quando eu começo a deixar que a minha vida seja conduzida, e aí vem a questão da fé inicial, onde eu me entrego verdadeiramente à vida, onde eu vivo acumulando os tesouros espirituais, onde eu realmente me aprimoro. E nós não estamos só falando de uma questão de fazer a caridade, trazendo a própria lei da caridade, no sentido de atender a fome do corpo e o frio, mas é um sentido muito mais amplo e muito mais profundo, onde eu começo a fazer toda essa proposta comigo mesma, quando eu começo realmente a perceber que eu preciso me transformar e ser a cada dia uma pessoa melhor. E aí vem a nossa reflexão: eu faço bem pelo bem que o bem faz? Eu faço o bem tão verdadeiramente que o bem que eu faço ao outro me faz bem, independente de qualquer condição que o outro me traga? Independente do reconhecimento, e aí nós voltamos para outra proposta. Quando eu percebo qual é a minha intenção, quando eu estou conectada de fato com a minha causa maior, quando eu deixo que a minha vida seja conduzida pelo self e não mais pelo ego, o bem que eu faço me faz bem. E eu faço o bem pelo prazer de fazer o bem, porque é bom ser bom. Então é aquela atitude genuína, é aquela atitude onde me coloca em uma condição em que acordar de manhã me faz bem, porque eu entendo que sou co-criadora com Deus, que sou parte da criação, mas que sou veículo também da transformação minha e do outro e do mundo que eu vivo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E é impressionante como Allan Kardec, nessa proposta do homem de bem, ele vai trazendo todas as leis e que hoje os direitos humanos nos colocam, e tantas lutas de liberdade durante toda a história da humanidade, e o Evangelho já nos traz essa proposta. E é claro que ainda é muito triste percebermos que no mundo que vivemos, nesse processo nosso de transição, nessa mudança, nessa saída dessa condição de um planeta de provas e expiações, nessa entrada nesse mundo de regeneração, ainda vivemos e ainda encontramos discriminações. Ainda se separam homens e mulheres pela sua crença, pela sua raça. Ainda temos, infelizmente, uma necessidade
de sermos melhores do que o outro. E quando ainda sentimos essa necessidade e precisamos ficar atentos para isso, é porque eu ainda não consigo de fato perceber o outro como um irmão. Eu não consigo amar o outro da forma como ele é e condiciono ainda o meu amor. Então eu preciso me dar conta que não existe nenhuma diferença, porque ser um homem de bem, ser uma mulher de bem, me faz uma pessoa boa. Onde eu vou perceber o outro, não pela crença, não pela sua condição social, não por suas escolhas, mas porque ele é filho de Deus, assim como eu sou. Porque ele é aquele que, como eu, está fazendo a sua caminhada. Porque ele é aquele que, como eu, está descobrindo os seus erros, descobrindo os seus defeitos, mas que também é um ser de luz por ser filho da luz, por ser filho de Deus. Então, é nesse processo de aproximação com o outro, de olhar o outro como meu irmão, que vem uma nova pergunta para nós. Eu reconheço a minha humanidade? Eu realmente reconheço em mim que sou um ser humano, num processo de transformação, num processo de autoaprimoramento constante e diário? Porque quando eu reconheço isso em mim, eu consigo me aproximar muito mais verdadeiramente e intensamente do outro. Porque se eu tenho dificuldades, se eu tenho medos, se eu tenho traumas, o outro também tem. Porque se eu, como o outro, ainda cometo equívocos, se o outro ainda comete crimes hediondos e tem atitudes que muitas vezes me assustam, mas como ser humano, ele é igual a mim. O que significa que também reside em mim um assassino, também reside em mim um criminoso. E que eu preciso também saber acolher esse assassino e esse criminoso que reside em mim, para que eu possa compreender o outro, para que eu possa amar o outro, mesmo o outro ainda na sua condição limitada que ele se encontra. Porque quando eu consigo fazer isso, eu tiro de mim o direito que eu acredito ter de julgar o outro, de discriminar o outro, de achar que o outro, porque ainda não conhece a realidade da alma, ele é inferior a mim. Porque não é a religião que salva, mas é a religiosidade que reside no homem. É a sua relação com Deus, é a sua capacidade de se transformar que faz dele uma pessoa grande, uma pessoa maior. E é nesse processo que precisamos encontrar de novo a nossa humanidade para que possamos reencontrar a nossa irmandade, porque somos todos filhos de um único Pai. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. O homem e a mulher de bem conhecem suas emoções. Ele não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança, não tem ressentimento, não fica remoendo as situações. Nessa proposta de sermos essa pessoa, precisamos aprender a perdoar. E, primeiramente, perdoar as nossas falhas. E aí onde vem a proposta da humildade. Entrar em contato com a nossa dor, entrar em contato com aquele nosso eu ainda limitado e que não sabia o que fazer e perdoá-lo. Porque à medida que eu aprendo a me perdoar, eu perdoo o outro. Mas é também no exercício de perdoar o outro que eu ganho créditos para também ser perdoado. Porque é uma troca recíproca no entendimento disso. Porque toda vez que eu tenho a capacidade de perdoar o outro, eu amo. Eu sou justo e sou caridoso com ele. Então é nessa proposta que eu também preciso me perguntar: eu aceito as minhas emoções? Porque para aceitá-las eu preciso conhecê-las. Então eu preciso mergulhar em mim mesma e conhecer as minhas emoções. Onde reside a minha raiva, onde reside o meu ódio, onde reside o meu medo, onde todas essas emoções que ainda têm morada no meu ser, onde elas estão, como elas estão. Reconhecendo, eu as aceito. E ao aceitá-las, eu tenho a capacidade de amá-las. E amando, eu posso transformá-las. E esse é o processo do perdão. É quando eu começo a entrar em contato com a dor
que o outro me causou, ou que eu mesma causo em mim, ou que causei ao outro, e me perdoo. Me perdoo pela minha limitação. Me perdoo por ainda ser esse ser que guarda desejos de vingança. Por ser ainda esse ser que egocentricamente ainda deseja que o outro sofra as consequências dos meus desejos não atendidos. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecados. O homem e a mulher de bem é indulgente. É como acordar todos os dias e termos justamente essa proposta do Cristo: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E como nós vimos, o pecado, ele em grego, ele significa errar o alvo. E quem de nós nunca errou o alvo? Né? Quem nunca achou um atalho no meio da estrada e achou que chegaria mais rápido em algum lugar e se deu conta que deu voltas e voltas e voltas e que se perdeu? Então, nessa proposta, nós vemos duas questões importantes. A primeira delas, eu não posso julgar o outro, porque eu realmente não tenho condições de perceber a realidade profunda do outro. Porque eu não consigo perceber a minha realidade profunda ainda. E segundo, eu reconheço os meus erros. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer os meus erros. Eu ainda me aproprio da verdade, da minha verdade, e quero que o outro aceite a minha verdade como sendo a verdade verdadeira. E me coloco então nessa condição e no direito de julgar o outro e de dizer que o outro precisa mudar, porque é ele que está errado e não eu. Então, nessa proposta dessa mudança e dessa transformação, precisamos lembrar todos os dias que se eu não tenho pecados, então eu atire a pedra. Mas como a própria passagem do Evangelho, ninguém atirou e todos eles sumiram. Então eu preciso de fato me reconhecer como aquele pecador, aquele que errou o alvo. Mas como na proposta do homem de bem, eu estou tentando a todo tempo, a todo dia, fazer uma modificação para que o meu caminho agora seja um caminho de acertos, mas também um caminho de reavaliação da pessoa que eu sou, todos os dias, diariamente. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, tampouco em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procurar sempre o bem que pode atenuar o mal. É uma pena que não é isso que acontece, né? É mais fácil ver o defeito do outro do que reconhecer o próprio defeito. Então, o homem e a mulher de bem não tem nenhum prazer em apontar o defeito do outro. Não faz fofoca, não tem inveja, não é maledicente. E nós precisamos trazer isso para nós. Eu preciso realmente me perguntar por que o defeito do outro me chama tanta atenção. Por que apontar o dedo para o outro ainda me traz alguma satisfação? Por que é tão difícil reconhecer a qualidade do outro? Uma das propostas que nós já vimos até aqui é que eu possa me alegrar com a felicidade do outro. Mais do que isso, é que mesmo que eu esteja triste, eu possa ficar feliz com a felicidade do outro. Que mesmo que eu não tenha em mim ainda as qualidades que eu desejo, mas que eu possa reconhecer no outro as qualidades que ele tem. Então, chegar diante do outro, que se mostra ainda com tantas dificuldades, com tantos defeitos assim como eu, mas conseguir mostrar ali a qualidade que ele apresenta. Tem um conto que fala de uma mulher que ela se queixava muito da vida. E que ela tinha um sonho, que era passar o Natal em Paris, nas luzes, na Cidade de Luz. E o seu marido, na tentativa de agradá-la, então faz um passeio, faz uma economia durante 2 anos, então leva a sua esposa para realizar o seu sonho. Em um determinado local, onde ela pode ver a cidade de forma ampla, eles sentam e começam a ver as luzes de Paris a piscar naquela noite próxima ao Natal. E o marido, então, exuberante e ansioso por saber como a sua mulher se encontrava, pergunta a ela: então, meu bem, está gostando? E a mulher, então, com aquele seu jeito tão introvertido, tão zangado,
olha para ele e diz: aquela luz não acende. E ele olha no meio de centenas, de quase milhares de luzes que piscam durante a noite. A sua esposa consegue enxergar uma que não acende. Então, é exatamente a proposta que o Evangelho nos traz, é a proposta oposta a essa. Que no meio de milhares de luzes que não acendem, eu possa enxergar a luz que acende. A pequena luz que acende. Ou sequer a intenção daquela luz de acender. E que eu possa dar ao outro o alívio de saber que no meio da sua escuridão existe a possibilidade de uma luz. E aí vem a nossa pergunta: eu reconheço a minha sombra? Eu reconheço em mim a minha escuridão? Porque se eu não reconheço em mim a minha escuridão, eu vou projetá-la no outro. Então eu vou me sentir no direito de apontar para o outro o defeito que no fundo é meu, que me incomoda, e que o outro tem a ousadia, vamos dizer assim, de mostrar para mim. Então, se eu não reconheço a minha sombra, eu ainda vou ter prazer em apontar o defeito do outro. Eu ainda vou ter dificuldade de mostrar ao outro as suas qualidades, porque eu não as reconheço em mim, não posso reconhecê-las no outro. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz de melhor do que na véspera. O homem e a mulher de bem visita o seu inconsciente. É aquele que se propõe, assim como Santo Agostinho no Evangelho nos propõe. Todos os dias eu pergunto a mim, o que é que eu fiz e o que é que eu deixei de fazer? Então, nessa proposta, eu preciso estudar todas as minhas imperfeições e trabalhar para melhorá-las, para que eu possa ser amanhã melhor do que hoje. Mas esse precisa ser um trabalho, um propósito sério. Como Carl Gustav Jung vai dizer, esse é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é chegar à plenitude. O propósito da nossa vida é fazer o trabalho diário de sermos pessoas melhores. E isso nos faz pessoas virtuosas. É o aprimoramento do ser que somos. Porque somos perfeitos dentro da nossa condição de perceber o que é a perfeição, porque somos filhos de Deus. Então, todo o potencial para a nossa melhora, para a nossa mudança já existe em nós. Precisamos só ter a coragem e a persistência de encontrar o nosso verdadeiro tesouro. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. E aí nós vemos o exercício da humildade, né? Esse homem e essa mulher de bem, eles não se preocupam, não há uma preocupação em se exaltar. O ego não entra em cena, não há uma inflação desse ego. Pelo contrário, ele vai se aprimorar e se dedicar a ser o que for necessário para atender o outro. O que é necessário para atender aquele propósito que ele se coloca na vida. E para isso, eu preciso aceitar as minhas limitações. É nesse mergulho, é nessa visita no meu inconsciente, é nesse reconhecimento da minha sombra que eu também encontro as minhas limitações. Mas não para que elas sejam limitações no sentido real da palavra, mas que eu possa me superar. Porque não é necessário um reconhecimento do outro, mas é importante que eu possa ser melhor, para que eu possa ser mais aprimorado no ser humano que sou, na humanidade que apresento. Então, esse trabalho que é feito internamente em mim, ele vai aparecer como fruto na minha dedicação ao trabalho do bem. Ele vai aparecer como fruto na minha dedicação na transformação do mundo em que nós vivemos, que nós nos encontramos. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. O homem e a mulher de bem
sabem que tudo o que ele tem na terra é um depósito, é um empréstimo, e que ele precisará prestar contas. E quando nós falamos, e vamos trazer muito para uma realidade dos bens materiais em termos de bens financeiros, o maior erro é sempre usá-los para atender às nossas paixões. E aí nós precisamos também nos questionar, quais são as minhas paixões? E quando nós adentramos nesse quesito, nós vamos então, e o convite é que estejamos refletindo no nosso comportamento dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso trabalho espírita, como trabalhador espírita. Quantas vezes nós adiamos a nossa ajuda? Quantas vezes nós condicionamos a nossa ajuda porque estamos atendendo às nossas paixões? Quantas vezes eu deixo de assistir uma reunião doutrinária que é tão importante para a minha alma porque eu quero ver o final da novela? Quantas vezes eu vou abrir mão de um trabalho, de uma ajuda, de um socorro que eu posso dar, porque naquele dia eu estou tão preocupado com as minhas questões que eu não consigo me concentrar para atender um aflito, para dar um passe. Então eu preciso me perguntar quais são as minhas paixões, porque as minhas paixões residem onde residem os meus apegos. Os meus apegos e as minhas paixões me levam muitas vezes a acumular bens terrenos, em vez de procurar construir os bens espirituais. Aquilo que de fato vai me fazer uma pessoa melhor. Então muitas vezes eu estou ali sentada, mas a minha alma, o meu pensamento está preso às minhas paixões, preocupado em resolver alguma outra questão, ou simplesmente desejando e ansiando questões que não são frutos e que não alimentam a minha alma. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Finalmente, o homem de bem respeita todas as leis. Ele respeita as leis da natureza. Ele sabe e ele deseja que os seus também sejam respeitados, que os seus direitos sejam atendidos. Mas ele sabe também que para isso ele precisa atender e respeitar o direito do outro. E quando nós pensamos nisso, precisamos pensar na palavra respeito. Eu respeito o outro, né? Eu me respeito como ser humano. Eu entendo que todas as leis que estão favoráveis e que estão disponíveis para atuar na nossa vida, ela vai acontecer com o outro, mas que ela também vai acontecer comigo. Seja ela a lei de amor e de bondade, mas seja também ela a lei de destruição, e que ela vai acontecer e que eu não tenho o poder nem o direito de intervir nesse processo. Então, o homem de bem, ele sabe e ele deseja que as leis aconteçam, mas ele vai respeitar essas leis, ele vai respeitar o outro, porque ele anseia e deseja também ser respeitado. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz às demais. Tudo isso não é ainda, ou não resume ainda o homem de bem. Mas o nosso propósito de vivenciar tudo isso, né? A nossa prática diária, nessa nossa investigação, essa nossa vontade de ser este homem de bem, já nos conduz às demais, como o próprio Allan Kardec nos traz, nessa percepção psicológica tão profunda do vir a ser, né? Desse homem e dessa mulher, desse novo mundo, desse mundo de regeneração que está tão próximo de nós, né? Que nós todos ansiamos por um mundo de paz, por um mundo de felicidade, por um mundo de justiça e de união, mas que precisamos praticar tudo isso. Precisamos pôr de fato na nossa vida essa conduta para que possamos encontrar verdadeiramente esse homem e essa mulher que somos, esse ser espiritual que somos. Então disse Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. Mas o que traz a divisão gera a união. Por isso, diz Carl Gustav Jung, a doutrina dele, de Jesus, era a do amor que
que tudo une. E é exatamente essa a grande proposta, o maior de todos os sentimentos, o sentimento de amor. Essa lei de amor que todo o tempo está presente na nossa vida, a todo instante. Por mais que estejamos na estrada errada e por mais que estejamos cometendo erros, percebemos a misericórdia divina atuando na nossa vida. E é justamente na nossa ânsia de sermos melhores, nessa força arquetípica que todos nós possuímos de sermos melhor, nessa nossa força psíquica que nós chamamos self e que é o nosso Deus interno, percebemos claramente a lei de amor, unindo tudo, unindo essa força oposta, essa minha vontade de ir, esse meu desejo de ficar, mas que o tempo todo me mostra que só existe um único caminho e que o único caminho é exatamente o caminho do amor. É o caminho onde me leva a essa união e que eu possa dizer em um determinado momento da minha vida que não seja mais eu quem vivo, mas Ele que vive em mim. Então essa é a nossa proposta e o nosso convite de aprimoramento e de aprofundamento na lei de amor, na proposta de sermos homens e mulheres de bem. Porque somente no amor está a felicidade, porque nele se aure vida e vida em abundância, facultando o encontro com a consciência de si, o encontro com o self. E fica a nossa última pergunta desse módulo. Eu amo? Muita paz para todos nós e até o nosso próximo encontro.